Vamos falar um assunto muito pouco falado. O TDAH em mulheres e meninas é completamente diferente do que a gente vê em garotos e em homens. Não que existam dois tipos de TDAH, um para homem e um para mulher, mas nós temos duas características bem diferentes quando se relaciona a homem e a mulher. Quem tem mais TDAH, homens ou mulheres? Existe uma proporção nos Estados Unidos que temos 2,5 vezes mais em homens com TDAH do que mulheres. Que a gente não sabe ainda se é mais frequente no homem mesmo ou se é muito mais diagnosticado em homem, porque na mulher a característica tem algumas outras diferenças. Por exemplo, mulheres com TDAH tendem a apresentar um perfil mais desatento do que hiperativo ou impulsivo. E com isso tem mais chances de desenvolver ansiedade, problemas de autoestima, depressão, aceitação. Já em homens, tendem a desenvolver um perfil mais hiperativo de desobediência, comportamento de risco, agressividade, principalmente na fase adulta. Uso de drogas, por exemplo, também, ou seja, uma maior tendência a vícios também, são mais características de homem. Só que isso não quer dizer que mulheres e meninas não podem apresentar sintomas de hiperatividade. Também elas podem apresentar. E nem que homens apresentem o perfil desatento, eles também podem apresentar. Mas existe uma diferença de proporcionalidade. O que eu estou explicando aqui são linhas gerais. Outro exemplo, para você entender. Como as mulheres possuem fases de grande mudança hormonais na vida, o TDAH também acompanha essas mudanças hormonais. Então a primeira menstruação, a puberdade, os próprios períodos pré-menstruais, tensão pré-menstrual, problemas de menopausa, muda a apresentação do TDAH. Eu vejo muitos pacientes que possuem genética para TDAH, tem vários sintomas que prejudicam a vida delas, mas não fecham completamente os critérios. E muitas vezes ela é tratada para ansiedade, depressão, transtorno bipolar e esquece o transtorno de déficit de atenção. Não tratam. Aqui o teste genético e o teste terapêutico ajudam muito. E muitas vezes essa mulher é tratada para ansiedade, depressão, transtorno bipolar e às vezes era apenas um TDAH não tratado. O que você tem que entender depois dessa minha fala, é que sim, fatores hormonais influenciam em características e em sintomas. Colocar homem e mulher e não entender a base genética, tudo de um lugar só, como farinha do mesmo saco e tratar da mesma maneira, é no mínimo superficial. Por isso, temos respostas diferentes para cada paciente. Aqui, nesse caso, o teste genético e o teste terapêutico me ajudam muito. O que eu sempre faço nesses casos é uma organização metabólica para a gente entender como é o cérebro dela nesse estado de base e depois modular esse estado para otimizar realmente a função dele. E o que eu não faço, de maneira alguma, é pegar um cérebro completamente desorganizado, alterado metabolicamente e hormonalmente, neuroinflamado e colocar um remédio nisso, sem entender e compreender toda essa base que é preciso ser avaliada. Se eu fizer isso, é como se eu estivesse apenas jogando combustível na fogueira. Eu não estou procurando a causa de estar pegando fogo. E é isso que eu falo, para você entender de maneira metafórica, comparativa, quando eu coloco algo estimulante, eu posso provocar muito mais outros sintomas, que a gente vê muito, principalmente o sintoma de ansiedade. O que eu realmente às vezes vejo é colocar um psicoestimulante e já logo em seguida eu coloco um remédio para ansiedade, porque eu sei que vai quebrar a fogueira do paciente. Para você compreender mais, como é que eu faço, como é que eu avalio esse processo? Primeiro eu reorganizo. E particularmente as mulheres são ótimas por quê? Porque elas têm uma adesão melhor ao tratamento, né? Geralmente elas se cuidam mais. Então a gente usa isso para entregar uma qualidade de vida melhor para ela, retornando ela ao natural. E para que isso aconteça, o que nós fazemos é a reorganização metabólica que está no processo de neurodesinflamação no protocolo. O primeiro passo, sono, depois intestino, alimentação, atividade física e suplementação. Daí, reorganizei o metabolismo dela. Segundo passo, o comportamento de psicoeducação, que é importantíssimo. É para você se entender mais ainda, entender como o TDAH funciona no seu corpo. Você vai entender como o TDAH está funcionando no seu cérebro, porque aí você começa a sentir cada sintoma, porque o TDAH causa ansiedade, qual a relação disso com outras doenças, e só aí eu consigo fazer uma avaliação fidedigna para falar em um neuroteste. Agora, fazer um neuroteste e desconsiderar tudo isso do paciente, mais uma vez, é no mínimo superficial. Mas aí como é a vida de um paciente que tem TDAH e não recebe um diagnóstico na época certa? A gente vê muito isso no TDAH tardio.
quando ele não é diagnosticado na infância, por exemplo. Conforme as pressões sociais vão aumentando, o vestibular chega, as cobranças sobre as meninas aumentam e aí os sintomas ficam mais evidentes. Sem contar que essa transição de adolescência para a fase adulta, né, alterações hormonais, é em geral muito desregrada. Nossos adolescentes se alimentam muito mal. Isso já é um costume que vem sendo pregado há muito tempo. Uma má alimentação, má hábitos de vida, o excesso de tela, cada vez mais privações de sono. Tem mulheres que vêm arrastando esses traumas sem diagnóstico até a fase adulta, achando que não é capaz de fazer nada. E quando isso acontece, geralmente é a pior fase da vida do paciente com TDAH. E é nessa fase que eu mais recebo pacientes. Pacientes que realmente estão completamente desesperançosos, sem caminho para seguir na vida, achando que não são competentes para fazer nada. Tenham calma. Há sim o que fazer. Geralmente esses pacientes, quando chegam para mim, eles já têm abandonado a faculdade, não conseguem concluir a faculdade, não conseguem se fixar em um emprego, não param em algo fixo, fazem dívidas, têm vícios, não conseguem permanecer em um relacionamento sadio, até comportamento impossível, como álcool, cigarro, vape, também é muito comum nessa fase. Pioram a ansiedade, entram em depressão, é uma bagunça completa na vida, tanto de relacionamento como na vida social e psicológica desse paciente. E isso, para você compreender, acaba causando piores associações neurológicas. E fatores ambientais, genéticos, psicoeducativos, eles se misturam, um piorando o outro. E aí entra em algo bem comum em pacientes com TDAH, principalmente na fase adulta, que é o looping de ansiedade, má performance, procrastinação, piora o TDAH e eles vão piorando a cada dia, como se fosse cavando o próprio buraco. Eu vou listar aqui para você alguns sintomas mais comuns do TDAH para a mulher, para você entender. As pessoas começam a chamá-la de distraída. Você acha difícil levar uma vida regular e equilibrada. Costuma se sentir derrotado no final de um dia caótico. Não consegue terminar o dia fazendo nenhuma meta. É difícil realizar tarefas simples como limpar a casa, cuidar dos filhos, eu pego muito, isso é muito comum. Você tem dificuldade para pensar antes de falar. Interromper as pessoas com frequência, muita frequência. As pessoas reclamam que você não deixa ninguém falar. É imperativo às vezes. Óbvio que nenhum desses sintomas é exclusivamente diagnóstico para TDAH. Atualmente as pessoas não conseguem ter dificuldade de foco. Ou você tem TDAH ou você não tem TDAH. E não é bem assim. Mas se você sentir algum dos sintomas desses e isso atrapalha a sua vida, busque ajuda. O que eu sempre recomendo para quem tem essa dúvida e para quem tem esses sintomas e atrapalha a vida e quer realmente identificar o que está acontecendo, não é começar com o teste genético. Né? Primeiro, uma consulta com uma psicóloga que seja especialista em TDAH, né? Tem esse ênfase nessa área, e aí eu posso deixar um contato de uma pessoa que eu confio muito e me ajuda aqui no link da descrição, e aí você fala com a equipe e eles vão te ajudar nesse sentido. E agora, dois conselhos que eu considero obrigatórios para quem tem o TDAH. Primeiro, ter ferramentas de gerenciamento de tempo. Isso é importantíssimo. Quem pode te ajudar é um psicólogo nesse sentido. Ter um plano, uma agenda, de preferência físico, ajuda muito. E o segundo, exercício físico e sono não são opcionais, são um tratamento, é como um remédio. Tem que ter todo dia. São um tratamento para o TDAH e são obrigatórios. Então, é assim que o TDAH se comporta em mulheres. Se esse vídeo te ajudou, eu vou deixar o link aqui de outro vídeo, também nesse assunto, que pode te ajudar ainda mais. Dá um like aqui para valorizar a equipe, o pessoal que está trabalhando aqui comigo para fazer essa filmagem. Se você sabe de alguém, conhece alguém que esse vídeo pode ajudar, manda um aviso para ele e não esquece de se inscrever no canal para não perder outros vídeos nesse assunto que pode te ajudar.